Olá, eu sou Carla Juliana e eu quero dar boas-vindas a você ao nosso podcast Filhas de Sara. Aqui é o espaço onde nós, mulheres, temos a oportunidade de conversar sobre temas que fazem parte do nosso universo feminino, sempre à luz das Escrituras. Em Tito 2, Paulo nos instrui as mulheres mais velhas a ensinarem as mulheres mais jovens a amarem os seus filhos. Mas amar os filhos não é algo que nós, mães, fazemos naturalmente? Eu quero convidar você, quer você tenha filho ou não, a acompanhar o nosso bate-papo de hoje, que tem por tema Aprendendo a Amar os Filhos. Nós temos falado sobre virtudes que fazem parte da verdadeira feminilidade. Nós já gravamos podcasts sobre o impacto da sã doutrina na vida da mulher, sobre nós mulheres sermos reverentes, não caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho. Já falamos também sobre as mulheres mais velhas ensinarem as mais jovens a amarem os seus maridos. Então, se você perdeu algum desses episódios ou quiser rever, você pode ir até a nossa playlist aqui no nosso canal e acessar todo o nosso conteúdo. E não apenas acessar, curta, compartilhe com aquelas pessoas que vão ser edificadas por esse conteúdo. E hoje, para falar sobre esse tema, Aprendendo a Amar os Filhos, estão aqui as minhas amadas irmãs Joelma, Isa e Samara. Meninas, sejam bem-vindas. Obrigada, sempre um prazer. Animadas para falar sobre esse tema hoje? Animadas, sim, mas também impactadas. Vocês vão ver no decorrer do programa como esse assunto não é algo assim tão simples, né? Verdade. Aprendendo a amar filhos não é algo óbvio e nem simples. Então, no decorrer do programa, vocês vão ver como esse assunto gera muita conversa, muito bate-papo. É bem relevante, né? Eu confesso a vocês que quando eu estava pensando assim em fazer o nosso roteiro, eu acho que a gente não vai ter muito assunto para falar sobre isso. Eu já pensei que não daria só um. É verdade. Depois que eu realmente, quando a gente começa a ler sobre o assunto, a gente vê que tem muito pano aí para manga, né? Então, nós já falamos no programa anterior sobre aprender a amar o marido. E nós, inclusive, vimos, né, que essa palavra em grego, que é vocês lembram? Filandros, significa apreciadora, né, do marido. Então, essa palavra de hoje que tem aqui no texto de Tito, né, que é aprendendo a amar os filhos, também é uma palavra, eu até escrevi aqui, filotecnos, que é essa combinação, né, de amor, amado, ternura e filho. Mas o que significa? A gente viu que é ser apreciadora do marido no programa anterior, mas o que significa amor em relação aos filhos? Do mesmo jeito que parece bem óbvio amar marido, né? Amar filhos, mas por que essa instrução está aqui? Será que faz sentido? Vamos lá. Esse amar é você amar o filho. Vamos começar do começo. Quando a gente pensa em amar filhos, o que a gente está acostumado a ver nas redes sociais é de quando a mulher está grávida, de quando nasce, é todo aquele carinho e tal, mas aquilo dali é a foto. A realidade no dia a dia, da criança chorando, criança que está com dor, criança que adoece, criança isso e aquilo, criança que é mal criada, criança que faz birra, e ao mesmo tempo você tem que demonstrar amor para com ela, né? Mesmo quando sobe aquela ira, você tem que engolir a ira, respirar fundo e tratar ela com amor, né? Então, esse amor não é sempre que a gente tem essa disposição para amar, né? E ao mesmo tempo cuidar dela e mostrando ela o quanto você a ama.
e ela se sentir amada, né? Então todo, como poderia dizer, é como se fosse uma engrenagem, né? É você demonstrar amor, não apenas falando, mas nas suas atitudes, na forma como você fala, na forma como você trata ela no seu dia a dia, de forma que ela venha se sentir amada, né? É por aí. E aí, meninas, alguém quer complementar o que Joelma falou? Quando a gente fala sobre maternidade, sobre amar filhos, toda mãe, né, quando gera, né, desde a barriga, desde o ventre, que espera, que idealizou muitas coisas, né, como seria. Só que, com o passar, a criança vai crescendo e as dificuldades do dia a dia, as demandas vão aparecendo. Eu não sei se todas, eu acredito que todas passam pelo cansaço, como a Joelma falou, pela birra, pela desobediência do filho. E o amar os filhos, eu vejo apesar de ter todas essas dificuldades, eu olho com o olhar que Deus nos olha. Porque apesar de sermos, né, filhas pecadoras, birrentas, desobedientes, Ele continua nos amando. E o amor dele é o amor leal. Né? Aí eu tento pensar dessa forma, independentemente, né, das dificuldades de ser mãe, da maternidade, nós continuamos a amar nossos filhos, apesar de qualquer situação e apesar de qualquer fase que eles estejam. Né? Eu tento comparar. Jamais vai chegar, né? Porque o amor de Deus é único, fiel e leal. Mas eu vejo nessa questão, né, de amar, independente da fase da dificuldade. E outra coisa também, o amor de mãe, independente daquilo que o filho seja, a mãe ela sempre ama. Exato. Né? E ele se sente amado por essa mãe, que ama, sendo ele o cara super inteligente ou aquele que tem um monte de dificuldade, sendo ele aquele que vive recebendo troféu, seja aquele que não ganha troféu nenhum, a mãe está sempre ali, amando aquele filho, né? A mãe que é mãe. Né? Mas então a gente pode entender assim que, apesar de nós mulheres amarmos os nossos filhos incondicionalmente, né, salvo raras exceções, né, aí já são, mas assim é natural para a mulher amar o filho e dar até sua vida para o filho. Só que o amor, às vezes, por causa das dificuldades do dia a dia, esse amor ele é sufocado. Né? E a gente acha assim, mas a gente já faz tudo. A gente já cai numa rotina. Cai na rotina, né? A gente já leva para a escola, faz comida, cuida disso, cuida daquilo. Mas isso não é amor, né? E a gente esquece de detalhes e de outras necessidades que os filhos têm. E né? Isso é verdade. De expressar. Porque chega um tempo, tipo assim, as meninas é muito de falar. Lá em casa a gente fala muito. Aí chega assim, a Isabela fala, ai mãe, tu me ama. Aí eu olho assim, é lógico que eu te amo. Mas isso que... Gente, é lógico, né? Aí eu imagino o quê? Deus falando, Senhor, tu não me ama? Olha aí. Ai, Deus deve passar. Meu Deus. Claro. E é uma coisa tão simples, né? Você chegar para tua filha e olhar para ela, oi, minha filha, bom dia. Mãe te ama tanto. Cara, tudo bem que tem adolescente que faz. Tá bom, eu também te amo. Mas isso faz diferença, apesar deles geralmente receber dessa forma, mas eles se sentem amados, entendeu? Não apenas por você falar, mas pela forma como você trata, né? Porque você também pode falar e você trata de forma que né? Não demonstra aquilo que você fala. Então, se você demonstra e fala, ele vai se sentir amado, acolhido. Às vezes tem mulheres que estão tão frustradas com suas próprias vidas, né, que não é que não ame o filho, ama, mas termina descontando, né, suas próprias frustrações, né, em cima do filho. E é isso aí, essa questão do aprender a amar. Só que, assim, eu acredito que
o grande problema, né, é que nós mulheres nós temos uma concepção errada a respeito de filhos, né? A nossa cultura ela está tão impregnada com uma mentalidade anticristã e antifamília, e eu acho que é por isso que é importante essa advertência que Paulo nos dá, porque muitas mulheres têm uma ideia equivocada a respeito da maternidade, e por isso que quando têm filhos elas se perdem, não sabem amar verdadeiramente, né? Sim. Então, o que a palavra... Vamos começar aí já pensando, o que a palavra de Deus diz a respeito de filhos, né? De ter filhos. Por que a palavra de Deus nos incentiva a ter filhos? O que ela diz sobre essa questão da maternidade? Lá em Gênesis, Deus, quando criou Adão e Eva, ele falou: crescei e multiplicai. Então, foi uma ordem, né? Crescer e multiplicar. Tenham filhos. Lá em Salmo 127, no versículo 3, a partir do 3 diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Inclusive, no domingo passado, eu conversei com as mulheres sobre isso, né? Hoje em dia, as pessoas brigam por herança, mas a herança do Senhor são os filhos. E como nós, as mães, né, tem tratado esses filhos, tem tratado como sendo uma herança do Senhor. Herança geralmente é uma coisa boa, é uma coisa de valor, né? E os filhos são essa herança para uma mãe, para um pai, para a família. A gente percebe quando Deus fala aí, né, dessa questão de crescer e multiplicar, a gente vê que antigamente, nos tempos bíblicos, era fundamental que as famílias fossem numerosas, né? Justamente porque naquela cultura ali onde as pessoas viviam do pastoreio, da agricultura, quanto mais filhos, mais mão de obra a família teria mais segurança, né? E a gente vê também que quando as mulheres ficavam viúvas e sem filhos, elas ficavam numa situação desamparadas, né? Tem até o próprio exemplo da Ruth. Então, assim... Tendo filhos, elas estavam... Noemi. Então, o filho trazia essa segurança na questão da viuvez. Então, a palavra de Deus, ela mostra que os filhos, eles são bênção. E a gente vive, gente, num tempo difícil, porque nós não conseguimos muitas vezes enxergar os filhos como bênção, como herança, como diz aqui, como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Hoje em dia, ter muitos filhos é sinônimo, sei lá, de você é louco, de imprudência, boa palavra, de imprudência. E a gente vê que isso é um conceito totalmente contrário àquilo que a Bíblia ensina. O mundo, ele impregnou essa mentalidade de não ter filho, de planejamento familiar. Você só pode ter 1, 2 filhos. Quando a pessoa tem 3, não tem televisão em casa, não. Quando tem 4, a pessoa fica até com vergonha de dizer que está grávida, porque o que os outros vão dizer porque eu estou tendo 4 filhos, tal. E o que a Bíblia ensina é justamente o contrário. É para ter filhos mesmo. É bênção do Senhor. É bênção. Herança é bênção, é galardão. Sim. Ele fala, feliz é o homem. Bem-aventurado é o homem. E quando você falou, Joelma, quem não quer uma herança? Quem não quer uma bênção? A gente quer todas as bênçãos do Senhor. Mas assim, tipo, o Senhor me abençoa, mas se o filho é uma bênção, a pessoa não quer, né? Quer uma bênção limitada. E tipo assim, quem recusa uma bênção de Deus? Quem recusa? Né? É uma bênção, herança. Né? Feliz é o homem que se enche, né? Que enche a sua aljava. Então, só que, como o Joelma falou, o mundo, o pensamento mundano entrou dentro da igreja. E não são só os ímpios que pensam em ter ou se lá 2, né? Vai saber se 1 ou 2. Só que na igreja é assim.
né? As pessoas acham que elas querem... Muitas das vezes nós somos o Senhor da nossa vida, porque a gente quer controlar. Tem certas áreas que a gente não deixa o Senhor ser Senhor da nossa vida. A gente quer controlar. Senhor, Tu és o meu Senhor, Tu és o Senhor da minha vida. Mas não deixamos o Senhor ser o Senhor da nossa vida na área da maternidade, na área das finanças, né? Em várias áreas da nossa vida. E essa questão sobre os filhos, sobre, como você falou, o controle, o planejamento familiar, isso precisa ser falado, ser conversado, né, no nosso meio. E isso se tornou algo assim tão comum, tipo assim, entranhou. Já é natural. Faz parte. E por fazer parte, você acaba não confrontando isso com a palavra. Qual foi a minha surpresa dessa semana quando estava estudando? Gente, isso é um negócio tão mundano, tão sujo, tão diabólico. E a gente acha que é normal. A gente não para ver que a Bíblia fala uma coisa e o mundo está aí pregando o contrário e a gente não para pensar. A gente nem percebe, né? Não percebe. E se engana dentro da igreja. Gente, eu sou criada na igreja e achava isso normal. Planejamento familiar. Posso fazer uma pergunta? Achava normal o quê? Que a gente começou... O planejamento... A pessoa que está nos assistindo, ela pensou assim, peraí, elas estão falando de quê agora? Sobre planejamento familiar, sobre a questão de não ter filho, porque a gente estava falando sobre que os filhos são herança do Senhor. Isso. Né? E aí o mundo diz que tem que planejar, que não pode ter muito filho, 2 no máximo. Por quê? Porque o dinheiro está curto, não vai ter dinheiro para cuidar. Porque você não vai poder pagar uma escola. Exatamente, uma boa escola e tudo mais. Mas, gente, a gente tem que pensar que o Deus que dá o filho é o Deus que sustenta. É verdade. Né? E é isso. Gente, mas a gente vai continuar essa parte, porque a gente precisa fechar umas coisas aí. Mas a gente já vai para um rápido intervalo. E enquanto a gente vai para o intervalo, eu quero convidar você a curtir a Constante TV. Deixe o seu like. O seu like é importantíssimo para nós, para engajar o nosso programa, para que mais pessoas sejam alcançadas por esse conteúdo. Então, você que está nos assistindo, já deixa aí o seu like e compartilha com alguém que vai ser edificado, que precisa ouvir sobre esse assunto. E também não deixe, ative o sininho para todas as vezes que tiver um programa novo, um vídeo novo, você seja notificado. Então, daqui a pouco a gente volta com esse tema, aprendendo a amar os filhos, e até já. Olá, estamos de volta com o nosso podcast Filhas de Sara, falando hoje sobre o tema Aprendendo a Amar os Filhos. Mas antes da gente voltar aqui para o nosso bate-papo, eu quero convidar você para participar dos encontros do Desperta Déboras. Toda quarta-feira, às 19 horas, aqui na Igreja Batista Constantinópolis, no bairro de Educando. O Desperta Déboras é o encontro onde as mulheres se reúnem para orar, adorar o Senhor e compartilhar a palavra. Então você, mulher, é nossa convidada especial. Venha participar dos Desperta Débora toda quarta-feira às 19 horas, aqui na Igreja Batista Constantinópolis. Meninas, nós estávamos falando sobre a perspectiva bíblica a respeito de filhos. E quando a gente vê o que a palavra de Deus nos ensina desde a criação, da criação do mundo, né? Sobre o ter filhos, e a gente olha assim para o mundo hoje, a gente percebe que tem aí uma discrepância aí de pensamento, né? Principalmente, eu vou até começar com isso aqui, principalmente em relação a jovem. Você que é jovem,
Como que a jovem de hoje enxerga a maternidade, o ter filhos, quer ela seja cristã ou não? Na verdade, o pensamento ele diverge muito, na verdade, do que diz a palavra, né? Eu estava até conversando com algumas jovens essa semana e perguntei, né, amiga, o que você pensa de filho? O que passa na sua cabeça em relação a isso? E as respostas, assim, foram bem diferentes, sabe? Principalmente entre as jovens não cristãs, eu sempre ouvi a resposta de, filho para mim pode ser um empecilho do meu crescimento profissional. Eu posso até ter filhos, mas eu acho que não agora, porque preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, o meu mestrado, o meu doutorado. Preciso crescer em tal empresa, eu tenho sonho e tal. Então, não quero filhos ou não quero agora, não pretendo ter logo que casar, né? E algumas tiveram a percepção de que foi um acidente, assim, eu engravidei porque já me relacionava com uma pessoa e aconteceu. Fora completamente dos padrões, né, do que a palavra estabelece. E algumas falam com certa tristeza a respeito da maternidade, outras falam com medo dessa responsabilidade. A gente sabe que é uma responsabilidade muito grande, né, mas isso tem sido latente no coração delas no sentido de assustar mesmo. Dentre as jovens cristãs com quem eu conversei, infelizmente, não tive muita diferença, assim, sabe? Principalmente em relação a esperar. A percepção que se tem hoje é de que filho é uma responsabilidade muito grande e que eu preciso me planejar para isso. Eu preciso estar completamente pronta para ter um filho. Então, eu vou me casar, vou aproveitar um tempo com meu marido, vou me estabilizar na vida, porque tudo hoje é muito caro e criar um filho é muito caro e eu não tenho condições de fazer isso, então eu vou esperar isso, N fatores, para que eu consiga engravidar e dar uma vida confortável para o meu filho. Então, é um pensamento futuro, é um pensamento distante, é um pensamento limitado, porque quero ter no máximo 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, estourando. Então, foge, de fato, ao que diz a palavra, né? Você falou sobre herança. Quem nega a herança, né? Estamos negando a herança do Senhor. Nossa sociedade, aquelas que são contemporâneas a nós, estamos negando a essa herança. E é por isso que algumas pautas, por exemplo, o aborto, tem se tornado algo latente na nossa sociedade. As mulheres têm enxergado a maternidade não como uma bênção, mas como uma maldição. Têm enxergado como um empecilho de vida. Não querem assumir esse ministério que foi o Senhor quem entregou para nós mulheres de gerar, de nutrir, de educar, de estar ali, prestar esse auxílio. Não querem mais se dispor a esse trabalho que não é vão, mas que com certeza tem as suas dificuldades, né? Sim. Então, infelizmente, essa visão que hoje é mais presente dentre as jovens, e eu diria que, no modo geral, entre as mulheres, sendo elas cristãs ou não. Infelizmente, isso é verdade. Muito triste, né? Triste demais. E com relação a essa questão de planejamento, né, familiar, além dos anticoncepcionais, o aborto também é algo assim muito comum. E na leitura do livro de Feminilidade Radical, a autora coloca várias estatísticas, né, sobre aborto, e eu fiquei assim de cara com a questão da Índia e da China, que eles fazem o aborto seletivo, ou seja, eles fazem a ultrassonografia, se for menina, faz o aborto, porque culturalmente eles dão preferência para o menino. Então, a quantidade de aborto de meninas é um número assim astronômico, é coisa de milhões, né, de aborto. E essas mulheres já estão fazendo falta na sociedade. Essas meninas que foram abortadas já estão fazendo falta na sociedade, e isso está gerando outro problema, que é a questão de sequestro de meninas, por causa tem homens que já estão em idade para casar, mas que não tem mulher. Então, é um negócio, que, como eu falei, um tema assim, tão diabólico que vai levando à destruição de vidas, né? de famílias, porque uma criança que é sequestrada da sua família, olha a tristeza e todas as coisas ruins que geram naquela família. Então, tudo isso por causa de quê? Desobediência à palavra. Fruto do pecado. A gente vê que Deus, quando diz o que diz na palavra, é porque Ele fez tudo perfeito. Então, quando a gente se submete aos mandamentos do Senhor, a gente
vai ser recompensado, vai existir bênção, vai existir prosperidade, vai evitar-se tantos problemas. Exato. Mas isso aí que a Isa falou das mulheres hoje terem filhos por conveniência pessoal, né? Agora não é hora de eu ter filho. O filho tem que se encaixar na minha vida. Mas será que esse pensamento é somente nas mulheres que não conhecem a palavra? Será que se a gente olhar essa questão de controle de natalidade dentro do meio cristão, eu acho que a gente, quando foi gravar o programa sobre vinho, a gente ficou achando que ia ser controverso, ia ser polêmico. Foi fichinha, né? Foi fichinha, porque uma coisa que é verdade, nós mulheres cristãs estamos com o nosso pensamento completamente contaminado pelo padrão mundano. Exato. E uma coisa que a Carolyn McCauley começa nesse livro, ela fala assim, que o feminismo é como uma explosão de uma bomba atômica. Não sei se vocês já leram essa parte. É logo no início que ela fala. Uma bomba atômica, você não vê a substância, né? Mas ela vai se dissipando e vai causando transformações ao longo do tempo, onde ela vai alcançando. E só destruição. Que quando você vai perceber, o estrago já é grande, já foi feito. E não tem como você catar de volta. E é isso que a gente percebe. Será que nós, mulheres cristãs, não estamos abertas a essa maternidade dentro da perspectiva bíblica? Então, conforme a Isa falou, que as pessoas com quem ela conversou, inclusive a cristãs, né? E elas não pensam muito diferente das que não são cristãs, justamente por conta disso. É um negócio que já está impregnado. E não é de hoje, não é essa geração. Essa geração foi ensinada por quem? Verdade. Pela minha geração, pela nossa geração. Que já acha que isso... Gente, já está na corrente sanguínea, tipo assim, entendeu? É normal hoje você pensar que a quantidade de filho que você vai querer ter, quando que vai querer ter esses filhos, se vai demorar quantos anos. Então, tipo assim, foi implantado isso na gente e aí a gente passou adiante e continua acontecendo. Daí a necessidade, e eu creio que a gente vai falar sobre isso mais na frente, já que a gente tem consciência agora disso, começar a agir para mudar. Verdade. Ensinar a verdade. Como estava falando a Isa sobre como as cristãs, né, o pensamento dela de filhos, se casam por volta dos 24 anos, depois de terem se formado, por volta dos 24. Aí vão aproveitar a vida, uns 4 anos de casado e lua de mel para poder viajar. E quando eles tiverem assim já meio enfadado assim do casamento, vamos começar. Aí começa 28, tenta 2, 3, vai para os 30 e pouco, vai ter um. Aí vê que tipo assim, dá trabalho. Que dá trabalho. Já foi mãe com os 30, 33, vai dar um pouquinho trabalho. Ela já pensou muito em ter um. Dificilmente, por conta das condições que ela acha que necessita de muito, precisa ter o inglês, precisa ter o futebol, precisa ter, né, o balé, precisa ter a roupa, precisa ter tudo que ela botou na cabeça dela que necessita. E caso ela tenha sorte, ela tenha o segundo. Tipo assim, quem tem um, pelo que a gente vê, muito difícil. Se ela tiver esse filho aos 30 anos, assim, muito difícil, ela vai tentar ter outro. E se tiver, eu não quero falar sem... É como se estivesse dando uma satisfação. Eu fui ter outro. Só que nós nos esquecemos que o dom da maternidade é Deus que abre o ventre, Deus que abre a madre, Deus que fecha a madre. Deus faz mulheres, né, que não são férteis e faz as férteis. E você pode, às vezes, tentar, quando não é para ser, não tem quem faça. E quando uma mulher não deseja ter, é facilmente. Porque quantas crianças se você olhar, quando a gente vê tipo assim, o pessoal, o venezuelano, tanto que eles estão aí procriando
E quantas irmãs estão orando e não engravidam? Você não consegue entender. Por que que tantas engravidam com facilidade e tem outras que não conseguem? Que tem condição financeira, que deseja, que anseia por aquilo e não faz. Aí eu lembro quando Deus quer, Deus faz. E você pode lutar para não querer aquele filho. Mas quando está nos planos de Deus, não importa. Deus vai fazer com que ele venha ao mundo. Só que tudo nessa vida, eu penso que nós seremos, tipo assim, cobradas por todas as nossas atitudes, a toda intenção. A gente tem que ver qual a motivação do coração dessas jovens e de nós já, mães, né, e de quem já está na idade mais madura, qual é a motivação de não querer ter filhos, como também de querer ter filhos. Qual é a motivação? Tudo a gente tem que pensar qual é a motivação do nosso coração. A gente tem que pensar em tudo. Qual a motivação do nosso coração? Em não querer ter ou ter só depois. Por que você quer ter só depois? Né? Talvez o depois não chegue. Talvez o depois não chegue. E eu acho tão interessante que dentro da própria igreja, né, a gente percebe que as mães incentivam as filhas. Não é errado, gente, a gente ter uma vida profissional, a gente querer ser independente. Mas incentiva tanto a ela buscar essa independência, mas não incentivam a ser mãe, a olhar os filhos com a prioridade que ela deve ser olhada. Né? Já tem um ensino distorcido, isso já vem de geração em geração, um ensino completamente distorcido. E fica meio que paradoxal, porque a gente fala tanto da importância da família, da importância dos filhos, mas a gente ensina... Controla o nascimento desses filhos. Controlando de acordo... Né? A gente diz que Deus é soberano, que a gente quer se submeter à vontade de Deus, mas a gente não se submete à vontade de Deus nessa área, porque o nosso pensamento já está tão impregnado. E a gente percebe que essa taxa de natalidade baixa tem trazido consequências para a sociedade, né, meninas? E uma dessas consequências é o envelhecimento da sociedade. Vai começar a faltar mão de obra. Se a sociedade começar a envelhecer e não tiver mais nascendo criança, quem vai fazer os serviços de base? Quem vai... E tem a questão também previdenciária, né? Que quem sustenta... Pirâmide etária fica um funil, né? Ao invés de uma pirâmide. Exatamente. Então, a própria sociedade vai sofrer, porque vai faltar os trabalhadores para poder fazer com que a nação funcione. Entendeu? Então, o prejuízo é dela própria, mas o egoísmo é tão grande, né? De ou não querer, ou ter o mínimo do mínimo, ou 1 ou 2, no máximo 3. Quando falo em 3, já suando, já chorando, reclamando. Mas vai fazer falta lá na frente, com certeza. Mas as pessoas não enxergam isso, não conseguem enxergar isso. Uma coisa que eu acho também importante a gente citar é que Deus nos incumbiu de crescer, de se multiplicar. E nós cristãos estamos gerando, educando as próximas gerações de cristãos. Sim. Que vão testemunhar, que vão dar continuidade aí à fé. Mas com essa mentalidade que tem permeado o corpo de Cristo, fazer o corpo de Cristo, Sim. né? Que não é só dos lugares. A gente sabe que isso é uma pesquisa de que o islamismo ele tem crescido. Assustadoramente. Até 2050 ele vai ser comparado, vai ser tão numeroso quanto os cristãos, e em 2070 vai superar. E um dos fatores que contribuem para isso é pesquisa, não sou eu que estou dizendo da minha cabeça, não. É justamente a taxa de natalidade deles, porque eles parem filho e vão aí enviando no mundo, eles discipulam ali, disciplinam. Servos do Senhor dele, obedientes. Exatamente, os servos do Deus dele, dedicados, fiéis ali, eles vão para outras nações que têm culturas diferentes, mas permanecem ali, né, dentro da sua crença. E
E nós cristãos, o que nós temos feito? O que a gente está fazendo da vida? A palavra de Deus diz que Deus nos deu o mundo para a gente dominar e administrar. Como que a gente só pensa na gente? E o grave disso é que a gente tem a verdade na mão. E a gente não está fazendo uso dela, não está obedecendo. Não é fazer uso, a gente não está obedecendo. E em Gênesis 16, 15, fala: Deus disse a Abraão: a Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei. Filho abençoado, filho é bênção. E nós seremos abençoadas, né? Também, porque eu abençoarei, né? E a gente se esquece. É como se a gente selecionasse aquilo que nos convém. É como se não, amada. A gente só seleciona. A gente só faz o que nos convém. Nós somos, de verdade, eu acredito, filhos desobedientes, que nos esquecemos e não obedecemos o Senhor na nossa vida, como eles obedecem. O Islã, eles têm os seus servos, eles obedecem fielmente o que foi dito, o que o Alcorão fala. Eles oram, eles param onde estão, se ajoelham, se prostram. Mas a gente tem vergonha de orar quando a gente vai comer num restaurante. A gente não leva a palavra de Deus como tem que ser, porque a gente seleciona o que nos convém. Nós somos desobedientes e nós seremos cobrados pelo que o que Deus fala conosco e o que a gente finge que não ouve. Amém, verdade. Gente, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Esse assunto tá bom. Não perca. Olá, estamos de volta com o nosso podcast Filhas de Sara, falando sobre o tema Aprendendo a Amar os Filhos. E antes da gente continuar aqui com o nosso bate-papo, que está interessantíssimo, eu quero convidar você, mulher, para amanhã, quarta-feira, estar aqui conosco no encontro do Desperta Déboras, aqui na Igreja Batista Constantinópolis, no bairro de Educandos, às 19 horas. Venha e traga uma amiga para juntas orarmos ao Senhor, ouvirmos a palavra, adorarmos a Deus, ter um momento de comunhão precioso aqui com as mulheres. Então, você é nossa convidada. Desperta Débora, toda quarta-feira, às 19 horas, aqui na Igreja Batista Constantinópolis. E voltando aqui para o nosso assunto, meninas, nós falamos, né, do impacto que essa mentalidade, vamos dizer assim, anti-filhos, né, que tem não só na sociedade, mas também dentro da igreja. A gente estávamos falando sobre como isso impacta a sociedade de maneira negativa, né? Deus foi muito sábio quando colocou as instruções aqui. A gente acha que isso, de ter muito filho, isso é coisa do passado, que hoje a vida é mais difícil. Mas eu pergunto, como que nós mulheres deixamos de ser uma geradora e nutridora de vida para uma não apreciadora de filhos? A gente já viu aí, né, que a mentalidade é não ter filhos, porque filhos é fardo, filhos dá despesa, filhos é um atraso de vida. Mas e quando nós queremos ter filhos e às vezes deixamos, mesmo tendo filho, deixamos de ser apreciadora? Como é que isso acontece? Quando as demandas... Eu vejo quando as demandas de casa, as demandas do trabalho e da vida, ela tira a alegria de quando a gente se esquece, quando eles são pequenininhos, né? Aquele primeiro amorzinho, o primeiro filho, que coisa linda, né? E eles começam a crescer e as demandas você começa a esquecer, levar no automático. Você se esquece de pegar no colo, você se esquece de lembrar que, como já falamos aqui no começo, que a gente ama, nós amamos nossos filhos, porém a gente vai esquecendo, como no namoro, como no início do casamento, é assim no início da maternidade. A gente ama, a gente se dedica, só que depois, quando eles vão crescendo, a gente vai deixando, a gente pensa que nós amamos, só que já estão grandes, não precisa mais estar com aquele... Pelo menos
Eu penso que não sou muito de abraçar. Mas porque cada um tem a sua maneira de expressar amor, né? Só que a gente vai esquecendo. Eu pensei sobre o primeiro amor. O primeiro amor do filho, né? Do primeiro amor de quando ele é pequenininho. Igual quando é nosso primeiro amor com o Senhor. Que quando é o primeiro amor, desperta e você quer estar perto. Você quer... Só que depois os filhos começam a crescer e você começa, cada um ter sua vida e você vai levando no automático, assim como a nossa vida, que não é para ser, a nossa vida cristã é. E quando a gente passa a ser apreciadora, como que a gente faz isso agora, Carla? Eu te pergunto, Joelma, para ser apreciadora de filhos? Então, para ser apreciadora, mas rapidinho, uma coisa que eu coloquei aqui que eu quero complementar é que uma autora dos que eu li, ela diz o seguinte: a gente às vezes está mais em torno dos filhos do que com eles, os filhos, né? A gente faz muita coisa para eles, mas não desfruta deles. E ser apreciadora de filhos é desfrutar dos filhos de diversas maneiras. Fala. Eu lembrei que uma irmã nossa, Simone Quaresma, ela falou assim: você sabe quando você fez bem a sua tarefa de mãe? É quando os filhos crescem, eles querem estar com você. Aí você sabe, porque como você foi uma boa mãe, se você foi uma apreciadora, eles vão querer estar... Se eles vão querer estar junto com você. Ou senão vão partir e você vai ficar. Se eles vão retornar para continuar a vida, né? Mesmo casados, eles querem estar perto, né? De você. Aproveitando. Aí agora a gente entende, né? Porque tem muitos filhos que esquecem da mãe. Mas assim, a gente sabe que não é fácil a gente amar os filhos, né? Porque, como Samara falou, eles crescem e da mesma maneira, eles são pecadores como nós somos, e eles vão nos magoar, vão nos entristecer. Como que a gente continua amando os filhos dessa forma? Então, no caso da mãe cristã, ela deve lembrar do amor de Deus para com ela e demonstrar esse amor por filho. Assim como ela foi perdoada, e é perdoada, porque ela continua nesse mundo, continua pecando, e à medida que ela se arrepende, pede perdão, Deus a perdoa e continua amando. É baseado nesse amor que ela vai continuar amando o filho, mesmo quando esse filho traz decepções para ela, traz tristezas para o coração dela. Ela deve, em Deus, na dependência de Deus, ela deve continuar amando e demonstrando esse amor para o filho, orando e entregando esse filho nas mãos de Deus. Sim, eu entendo também que às vezes é uma questão de você alinhar expectativas, né? Porque, assim, eu não sou mãe, mas eu sei que enquanto humanos, nós temos essa tendência, né, a idealizar as coisas. Então, eu imagino que ao ter um filho, você projete para aquele filho algo que você considera que seria bom, não só para ele, mas como para você. Então, às vezes, o querer da mãe é, assim, algo que ela considera padrão e que se ele não atingir aquelas expectativas, não está bom. Eu vou me magoar, eu vou me ferir. Então, a gente precisa ser honesto também para não esperar do outro uma coisa que ele não prometeu fazer. É uma questão realmente de alinhar as expectativas e também de entender que os filhos crescem e eles vão fazer coisas que não agradam aos pais, que os pais consideram errado ou que os pais não concordam. Não necessariamente errado, né? Mas que os pais não concordam, que os pais não escolheriam fazer aquilo, mas que a sua tarefa enquanto educador, enquanto guia espiritual, né? Enquanto uma pessoa conselheira, é orientar. Se ele vai seguir ou não, é uma coisa dele. A salvação é individual. Muitos pais se frustram porque o filho está fora da igreja. Porque eu criei meu filho dentro da igreja e criei meu filho nos caminhos do Senhor, mas ele escolheu estar lá. E muitos pais se culpam por causa disso, né? Mas a gente precisa lembrar que quem faz é o Senhor. Se o Senhor escolheu seu filho é dele. Mas não se culpe ao ponto de achar que foi incompetente, de que não cumpriu o ministério que o Senhor tinha para você por conta de uma escolha que foi seu filho que fez. Os filhos farão escolhas que podem ferir o coração dos pais, mas tenha sabedoria em relação a isso, né? A gente precisa a prioridade com graça, como disse Joel. E outra coisa também, Isa,
e ter essa consciência diante de Deus de que você fez a sua parte. Sim. Né? Porque eu levar para a igreja não é suficiente. Eu Verdade. tenho que fazer a minha parte em casa. Verdade. Né? De educar, É mais em casa, a igreja mais é em 1 hora, 2 na Exato, semana, né? Exatamente, ele passa a maior parte do tempo contigo, não é dentro da igreja. Então, a responsabilidade maior é sua. Se você fez a sua parte, né? E tem consciência diante de Deus que você fez a sua parte, e mesmo assim ele se desviou, você vai colocar isso para Deus também. Senhor, tu viste que eu fiz a minha parte, que eu ensinei a tua palavra e mesmo assim ele desviou. Senhor, toma nas tuas mãos, traga meu filho de volta. Mas quando você sabe que não fez, que foi negligente, então misericórdia. Muita misericórdia. Eu estava lembrando aqui, quando a gente estava lendo, de uma mãe que criou os filhos no caminho do Senhor. Ele decidiu seguir outros caminhos, né? E fez suas escolhas. E a mãe, que ele trilhou um caminho errado, foi preso. E a mulher abandona na cadeia. O pai não vai ver porque frustra. A família não vai, mas a mãe sempre está lá para visitação. A mãe não abandona o filho. Ela não abandona, ela não deixa de orar, ela não esquece uma noite sequer daquele filho. E assim Deus faz conosco. Mesmo a gente trilhando caminhos errados, né? Ele não se esquece, ele sempre vai estar ali. É verdade. Meninas, e para a gente finalizar, porque a gente ainda tem um tempinho, a gente falou já sobre vários aspectos, né, dessa questão de amar filhos. Como que a gente pode dizer para as mulheres que estão aqui nos acompanhando, de que maneira prática a gente ama os nossos filhos, a gente se torna apreciadora? Como a gente pode ser de maneira prática apreciadora para os nossos filhos? O que vocês podem aí destacar? Eu não lembro daquele. Lembrando, não só nas nossas ações, né, diariamente, é uma coisa que eu costumo fazer, mas às vezes eu esqueço de fazer. É quando elas estão na época de prova, de avaliação, eu descrevo uns versículos para elas e colo pertinho delas. Né? Eu esqueço assim, eu estou aqui, que é Jesus, né? Jesus, eu estou aqui, seja forte e corajosa. Eu costumo colocar uns versículos. Quando elas vão para acampamento, quando elas voltam, eu colo na porta uns versículos, né? Que fale, que continue falando ao coração delas. E lembrando que eu vou falhar, né? Eu sempre lembro elas que eu vou falhar, mas que o pai delas, né, é fiel e nunca falhará. Mesmo amando, como a gente fala, eu e minha irmã temos um negócio, fala assim, eu te amo, do meu jeito. Só que depois desse estudo, a gente não basta a gente amar do nosso jeito. Nós temos um padrão de amor. O amor é paciente, o amor é benigno, é bondoso, é misericordioso. Deus é misericordioso. E é esse amor que e deve ser muitas das demonstrado, vezes, né? Como esposa de militar, nordestina, eu queria falar braba, eu já falei, gente, braba de ser, eu me vejo como um general, sabe? Só que aí eu lembro de como, quando eu erro, Deus é cheio de amor, graça e misericórdia. E é assim que a gente tem que olhar quando o nosso filho erra, né? Faz coisas que não agradam o nosso coração. A gente tem que ser cheio de amor, graça e misericórdia para com eles, assim como Deus é para conosco. Eu acho... a gente leu, né, 2 livros, tu até vai abrir um aí, que tem uma autora, ela destaca 3 pontos que a gente deve desfrutar dos filhos, né? Aquilo que a gente falou anteriormente, da gente ter prazer de brincar com os nossos filhos, ter esses momentos, cultivar esses momentos. E não é só cultivar momentos de memória para a gente postar no Instagram, não, tá? Que agora no Instagram é muito, cultivando o momento, pum, bota lá, né? Mas a gente, como você falou, expressar carinho, né? A gente já faz tanto. Mas a gente precisa falar. Lá em casa a gente fala muito, já é natural esse falar. E colocar, uma coisa que eu acho importante da gente falar é que as crianças precisam ser prioridades.
Os filhos, e quando falo prioridade, não é acima do marido, porque a gente viu no programa anterior que os filhos, eles não podem estar à frente do marido. O marido é a nossa prioridade. Mas as crianças também são. Porque os filhos precisam da mãe. Tem coisas que somente nós, mães, vamos fazer pelos nossos filhos. E por causa do que nós já falamos aqui, dessa mentalidade de que a minha vida profissional, os meus desejos em primeiro lugar, porque ser mãe, gente, exige muita renúncia. Com certeza. Eu acho que por isso que ninguém quer ser mãe ou ter muitos filhos, porque é renúncia do nosso próprio eu, das nossas vontades, dos nossos sonhos. Porque quando a gente tem um filho, como a Isa falou, ninguém quer porque é responsabilidade. Mas é uma responsabilidade. É um ministério. É um ministério. A gente está criando educando uma vida. Tudo que você vai fazer escolher na sua vida, você tem que ter responsabilidade. No trabalho, você tem que ter responsabilidade. Exato, como filho, você tem que ter responsabilidade. Na igreja, servindo, você tem que ter responsabilidade. E que a melhor responsabilidade, mais prazerosa, é um filho. Porque ele te traz alegria, ele te traz sentimento de compaixão, né? Gente, eu vou falar uma coisa. Casem, tenham filhos, multipliquem. É difícil, mas é uma coisa mais prazerosa que tem. E eu falo isso porque eu fui mãe cedo, aos 21 anos, engravidei com 20, tive com 21, depois eu tive a Isabela, e eu não conseguia, eu não sabia que era uma bênção. Eu descobri que o filho era uma bênção depois de crente, depois de 28 anos. E eu tomei decisões, tipo, eu e Enildo escolhemos... Gente, deixa eu falar. Fale. Nós decidimos parar. Ele fez a vasectomia, nós decidimos. E eu disse, a gente estava muito certo daquilo. Nós estávamos muito certo daquilo que a gente queria. Por questões que eu não consultei o Senhor. Eu não consultei a Deus, não perguntei se era aquilo. Eu tinha vários motivos que eu achava que Deus já sabia daqueles motivos. Então, eu e Enildo decidimos. E eu me lembro que a médica disse assim, vocês têm certeza disso? Porque eu fiz, depois eu me arrependi. Aí eu disse, não, eu tenho certeza disso. E ele também. Quando se passou um ano e meio, aquele desejo de ser mãe novamente começou a brotar no meu coração. E eu comecei a dizer assim, Senhor, me perdoa. Porque eu senti... Mas eu disse assim, numa das orações que eu fiz, Senhor, se o Senhor quiser que eu engravide, o Senhor pode fazer. Isso não é nada para Deus. E eu estou aqui, né? Mas eu me arrependo de ter conversado com o Enildo e me arrependo, porque eu sinto que eu queria. Eu sinto, tanto que eu não posso ver, tipo assim, eu amo bebês, eu amo cuidar assim, até os 3, 4... Gente, eu sou apaixonada. E eu queria, tipo assim, eu vejo que foi minhas escolhas, é como se Deus dissesse assim, fica com a tua escolha, aguenta as consequências, né? Mas eu tô aqui, esperando, arrependida, me arrependi, pedi perdão a Deus. E eu tô aqui esperando agora pelos netos. Pelos netos. Essa é a minha esperança, né? Mas rapidamente, Joana, tu pegou o livro da Marta Pisse e eu acho interessante porque ela fala... A gente tem pouquinho tempo, na verdade a gente só tem 1 minuto. Oh, Jesus. Mas ela já tem uma outra perspectiva de amar filhos, né? O que tu queria destacar aí? Isso, né? Então, geralmente, quando o filho tem determinadas reações, se comportam de determinadas formas, a gente já pensa, por exemplo, ele fez alguma coisa que me deixou irritada, né? Aí ele me deixa irritada e irada quando se comporta de tal forma. Então, qual deve ser o meu pensamento quando ele fizer alguma coisa que me deixa irada? Senhor, ajuda-me a ter paciência com o Joãozinho, pois ele é muito novo para ter boa coordenação motora. Ou seja, ele está E aí a gente se estoura com ele e não tem... Poxa, ele está aprendendo, está amadurecendo, está crescendo, né? Que nem adolescente, por exemplo, não tem noção, né, de tamanho.
é todo estabanado. E aí a gente quer toda hora se estourar em cima dele quando ele derruba alguma coisa. Tenha consciência de que ele está em fase de desenvolvimento. Conversa com ele, meu filho, olha só. Vou pegar o prato, vai devagar, vai com calma, para você não derrubar e tal. E falar com calma. Não gritar com ele, porque a forma como você trata ele é a forma como ele vai tratar as outras pessoas, porque ele vai achar aquilo que é a forma certa e normal de tratar o outro. Você vê que seu filho está agindo de maneira egoísta. Você não vai gritar com ele, você é um egoísta, você só pensa em você. Não. Meu Deus, eu estou vendo que meu filho é egoísta. Eu tenho que ensinar ele a amar o próximo, a olhar para o próximo. Então, são valores que você vai estar implantando nele através da forma como você está tratando ele. E isso ele vai passar para a próxima geração. E a gente tem que ter isso em mente, que o nosso filho você não está criando só para aquela geração. Você está criando seu filho com uma próxima geração, para que ele também ensine isso para a próxima. E quando você olhar lá na frente, você vê que os valores que você ensinou a ele, que ele está passando para a geração futura, olha, como é gratificante, né, para você e para a sua família a forma como você tratou e cuidou dos seus filhos. Ela fala, né, resumindo assim, das demais coisas que ela fala, de que os filhos, a gente precisa ser bondoso, compassivo, paciente, até mesmo porque os filhos, eles são instrumento de Deus até mesmo para nos moldar. Né? E a gente vai estar discipulando, as próximas gerações. Meninas, o nosso assunto, o nosso tempo já extrapolou. Estourou. E eu quero dizer a você, mulher, agradecer que você nos acompanhou até aqui e dizer, olha, Deus nos fez mulheres, nos fez para gerarmos vidas, para sermos doadoras, nutridoras de vida. Não permita que o pensamento mundano roube de você a alegria que é de ter filhos, de criar filhos, de educar filhos. Quantos filhos o Senhor quiser te dar. A maternidade, ela vai exigir de nós muito sacrifício, muita renúncia, mas quando nós nos dispomos a abraçar e vivenciar a maternidade dentro da perspectiva bíblica, daquilo que o Senhor planejou, é recompensador. Então eu quero incentivar você a abraçar o plano de Deus para que você seja uma mulher que é apreciadora de filhos, porque Ele te fez para ser apreciadora de filhos. Eu espero você no próximo podcast Filhas de Sara. Até lá!